É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. A paz do Senhor, amada igreja. Sejam muito bem-vindos a essa casa de oração. E nesse momento, nós vamos começar o nosso momento de aviso. Então fique atento a cada data e a cada horário das nossas programações. Fala galera, dia 26/8, às 20 horas, teremos a nossa leste com o tema Dunamis. Você não pode ficar de fora. Então chame seu amigo e vem. Passando aqui para convidar vocês para o nosso Papo de Homens, dia 27 às 20 horas. Venha conosco aprender mais da Palavra do Senhor. Tamo junto. Espero que você tenha ficado atento, tenha conseguido captar os horários e os dias, porque esses foram os nossos avisos. Glória a Deus. Seja bem-vindo aqui na casa do Senhor Jesus. Vamos colocar de pé, vamos começar exaltando e louvando o nome do nosso Senhor Jesus. Feche os seus olhos e comece a buscar a presença do Senhor aqui nesta noite, para que Ele venha fazendo aquilo que é necessário para nós e para que Ele receba a nossa adoração aqui nessa noite. Amém? Espírito Santo de Deus, nós viemos aqui, Senhor Jesus, para Te louvar e Te adorar, Senhor Jesus. Nada mais precioso do que estar na Sua presença. Nada mais precioso do que poder Te adorar, Senhor Jesus, do que poder entronizar ao Teu santo nome, Jesus. Nós podemos confiar num Deus de amor, num Deus de paz, num Deus que tudo pode fazer por nós, Senhor Jesus. Nós podemos descansar em Tuas mãos, Pai. Nós podemos Te adorar em espírito e verdade, Senhor, e poder ter a liberdade, Senhor, de estar na Sua presença reunidos, Senhor Jesus, aqui neste lugar, Senhor Jesus. Que o nosso louvor, Senhor, suba a Ti, Senhor, como aroma agradável, Senhor, como uma adoração, Senhor, que chega ao Seu trono, Senhor, que uma adoração, Senhor, que Te adora, que Te exalta em espírito e verdade, Senhor Jesus. Ouve o clamor, Senhor, das nossas vidas, Pai. Ouve o clamor, Senhor Jesus, porque nós estamos aqui, Senhor, porque nós amamos a Tua presença e nós podemos confiar em Ti e descansar em Ti, Jesus. Tu és adorado aqui neste lugar, Senhor. Tu és exaltado, Deus, aqui neste lugar. Vamos adorar ao Senhor Jesus. Louvado Tu és, Pai. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação.
Queridos, a palavra de Deus diz no Salmo 46, versículos 1, 2 e 3: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes estremeçam. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você crê dessa forma? Amém? Você veio buscar força ou você veio celebrar e adorar aquele que é a tua força? Não importa a sua condição, o Senhor nos reúne nessa noite para nos fortalecer por meio da sua palavra, da sua presença. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Comece a buscá-lo, comece a clamar a Ele. Senhor, vem sobre nós nessa noite. Pai, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem consolo para nós hoje. O Senhor tem, ó Deus, esperança, palavra de esperança. O Senhor tem, Deus, uma palavra de encorajamento. Mas o Senhor também tem uma palavra de força, de ousadia, de coragem, para que venhamos mesmo confiar no Teu nome, independente das circunstâncias. Confiar, Deus, no Teu poder, na Tua graça, na Tua glória, Senhor, apesar das circunstâncias. Confiar, ó Deus, no que o Senhor pode fazer e muito mais ainda no que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, por nos dar esta oportunidade. Nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu nome e declarar que o Senhor é a nossa força. De Ti nós dependemos, precisamos e esperamos nessa noite. Pai, seja sobre nós a Tua graça, seja sobre nós o Teu amor, as Tuas misericórdias, e que o Senhor venha mesmo bradar em nossos corações por meio da Tua palavra nessa noite, Senhor, a ponto de termos mais convicções, mais convicção de que tudo podemos naquele que nos fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode declarar isso? Declare isso: tudo posso naquele que me fortalece. Obrigado, Senhor, por nos fortalecer na força do Seu poder. Assim, Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma vez. Vamos cantar mais uma vez, expressar este refrão. Se o mar me submergir, a Tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és, cante isso. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão. Tu és a nossa canção, Senhor. Minha canção. Aleluia, nosso louvor nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa canção, a nossa alegria, o nosso júbilo. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua vida. Nós vamos continuar celebrando, adorando ao Senhor. E agora também na oportunidade de louvarmos a Ele com o nosso louvor financeiro. Enquanto cantarmos a próxima canção, se assim você veio preparado ou entender que este é o momento para você expressar a sua adoração ao Senhor, fique à vontade, através dos seus dízimos, ofertas missionárias. Atrás das poltronas nós temos os envelopes, lá atrás também. Se você quiser pelos gasofilácios aqui à frente, ou então pelo seu aplicativo com QR Code na tela, lá atrás também temos outras opções. Fique à vontade, faça isso com alegria, gratidão, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Vamos continuar celebrando e adorando. As palmas.
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. estamos aqui reunidos como igreja, ó Pai, para adorar a Ti, agradecer a Teu santo nome, ó Pai. Também, ó Pai, queremos através dessa canção declarar, ó Deus, queremos conhecer mais de Ti, ó Deus. Queremos a cada dia nos aproximar mais do Senhor, ó Pai. Queremos, ó Pai, ir mais fundo na Sua palavra, ó Pai, para termos entendimento, ó Pai, e proximidade contigo, ó Deus. Queremos mais intimidade com o Senhor, ó Pai. Por isso clamamos a Ti, ó Pai, venha neste lugar, ó Pai, venha sobre nossas vidas, ó Pai. Derrama com Teu Espírito Santo neste lugar, ó Pai, pois estamos na Sua presença, ó Pai. E o que podemos fazer, ó Pai, se não Te adorar, ó Pai, de todo o coração, ó Pai, declarar a Ti, ó Pai, toda a honra e toda a glória, ó Pai. Por isso, ó Deus, vem neste lugar, ó Pai, clamamos por Ti, ó Pai, receba o nosso louvor, ó Deus. Amém. Todo o seu coração. Quero conhecer
desejamos ir muito mais em Ti. Queremos tua presença, Jesus. Ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre.
Declare que Ele é santo em uma só voz. Santo, 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 Santo é o Senhor. Mais uma vez declare. Santo, 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 Santo é. Somente Ele é santo, santo. Santo, 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 Santo é Senhor. Toda honra e glória, nós te damos toda a glória. Nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e vive está aqui. Declare: nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Ao Cordeiro que foi morto, Mas ressuscitou. adoramos a Ti, Senhor, aquele que vivo está. A Ti toda honra e glória. Erga sua voz, diga palavras que engrandeçam o nome dEle. Estamos aqui pra Te adorar. Somente Tu és santo, Senhor Jesus. Só Tu és santo, Senhor Jesus. A Ti toda honra e glória. Exaltamos a Ti. Declaramos que és tudo em nossas vidas. Nós te damos toda a honra. Sim, Jesus. Receba, Senhor, Te damos toda a glória toda a glória, todo louvor a Ti, Senhor. ao Cordeiro que foi morto, mas Oh, ressuscitou. Jesus, és digno. Ao Cordeiro que foi morto, Sim, mas sim. ressuscitou. Aleluia. Louve ao Senhor, engrandeça este nome que está acima de todo nome. Glória a Deus. Receba, Senhor, toda a glória, toda a honra, todo o louvor para todos sempre. Glórias a Ti, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Graça e a paz de Jesus, amados irmãos. Amém. Pode tomar seu assento, por favor, queridos. Glória a Deus. Que bom estarmos juntos nessa noite da esperança para engrandecer o nosso Deus. Obrigado, irmãos do Senhor de Louvor, pela contribuição neste tempo tão precioso de adoração ao Senhor. Nós queremos reforçar aqui um convite à amada igreja para celebrar conosco os nossos 93 anos em que temos proclamado a salvação, e glória a Deus por fazermos parte deste tempo, não é, queridos? Lembrando que nossa agenda será nos dias 13, 14 e 15 de setembro. Nós teremos aqui estes homens preciosos pregando a palavra de Deus, né? Pastor Denis é um pastor que já pastoreou aqui 7 anos essa casa, né? Os irmãos aqui conhecem, certeza todos conhecem,
e tenho certeza estão desejosos para ouvi-lo, saudade do pastor Denis. Então teremos uma rica oportunidade de estar aqui pregando a palavra do Senhor. Pastor Silas, né, conhecido também nosso, caminha conosco, da IPI de Rolândia, e o pastor Matias, da primeira IPI em Londrina, pastor muito querido, né, uma bênção. Ele estará conosco também pregando nesses dias. Queremos encorajá-los a participar de todas as programações. Será um tempo muito especial, temos certeza disso, para a glória de Jesus. Amém, queridos? Muito bem, nós vamos à palavra do Senhor neste momento, queridos, e quero aproveitar essa oportunidade. Que bom que você veio. Eu sei que o clima mudou de repente, não é? Esfriou um pouco mais, chovendo, oh glória. Mas vamos juntos à palavra. A você que está conosco pela internet, Deus abençoe sua vida. Chamamos você para abrir seu coração e ouvir do Senhor uma palavra nessa noite. Irmãos meus, abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 45. Nós iremos ler alguns versículos do capítulo 45 e em seguida nós iremos ler também no capítulo 46. Capítulo 45. Hoje nós iremos falar sobre o choro do reencontro. O choro do reencontro. Hoje nós estaremos anunciando, compartilhando a quarta mensagem deste tema. No entanto, o registro que nós iremos ler aqui dessa passagem é um relato do quinto choro de José. Nós vamos compartilhar essa trajetória dele de 7 vezes que ele chorou. No entanto, a semana passada que ministramos o momento em que ele se revelou aos seus irmãos, houve um momento ali de contrição, de comoção, eles choraram ao se abraçar, e ainda neste mesmo capítulo, houve mais um momento em que José, ele chorou. Foi no momento em que ele encontrou seu irmão mais novo, e ali houve também mais um momento de choro, tá bom? Isso tudo no capítulo 45. Se você está notando essa sequência, especificamente a quarta vez em que José chorou, está no versículo 14 do capítulo 45, tá bom? Nós não vamos trazer uma mensagem especificamente deste versículo, porque já está ligado já na mensagem passada em que ele se revelou e houve esse momento de reencontro com os seus irmãos. Pois bem, nós iremos, irmãos, do verso 25 e também do verso 28 do capítulo 45. Leamos atentamente a palavra do Senhor, queridos. Verso 25 diz o seguinte: então partiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como sem bater, porque não podia acreditar no que diziam. Mas quando eles lhe contaram tudo o que José havia falado, e quando ele viu as carretas que José havia mandado para levá-lo ao Egito, o espírito de Jacó, o pai deles, reviveu. Então disse: basta, o meu filho José ainda vive, irei e o verei antes que eu morra. Agora vá comigo no capítulo 46, nós iremos olhar no verso 28 e verso 29 e também o verso 30. Jacó enviou Judá adiante de si a José para que soubesse encaminhá-lo a Gósen, e chegaram à terra de Gósen. Então José aprontou a sua carruagem e foi ao encontro de Israel, seu pai, a Gósen. Apresentou-se
apresentou-se e lançou-se ao pescoço do pai e chorou assim longo tempo. Israel disse a José: já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Olha que tremendo isso, irmãos. Pois sei que você ainda está vivo. Oremos. Senhor, abra nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra com clareza, e pedimos, Deus, Senhor, remova toda e qualquer distração, aquieta nosso coração para Te ouvir. Nós Te pedimos, Espírito Santo, continue falando, ministrando aos nossos corações, é que nós Te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, quando José se revelou aos seus irmãos, houve aquela comoção, e José logo enviou seus irmãos para ir para Canaã, buscar o pai e os familiares para vir morar no Egito, e principalmente para reencontrar o pai. Lembrando que já havia se passado em torno de uns 20 anos, há 20 a 22 anos, em que José não via mais o pai. Queridos, eu imagino que nós podemos nessa vida ser surpreendidos por alguns reencontros. Reencontrar pessoas é muito bom demais, principalmente quando não está nos seus planos. É interessante hoje, nossa era digital facilita muito a gente conectar pessoas. Vira e mexe eu encontro alguns momentos de pessoas reorganizando encontros de comunhão, de se encontrando com amigos que estudaram juntos no tempo do colegial, e se reencontram para ter um momento de comunhão, pelo menos uma vez por ano, não é? Conseguem conectar pessoas da infância, e ali se reencontram, ali traz lembranças do tempo de infância, e por ali vai tantos outros momentos. Como é bom ser marcados por reencontros. Quanto vale um reencontro? É tão gostoso, tão agradável você de fato reencontrar pessoas. Vira e mexe, nós somos presenteados ao reencontrar pessoas que foram bênçãos em nossas vidas, e como é bom reencontrar. É um bálsamo para o nosso coração. Isso nos abastece emocionalmente. Como é bom ter essas experiências de reencontro, ainda mais com pessoas que nos abençoam tanto a nossa vida. Mas para nós compreendermos, queridos, a importância deste reencontro de Jacó com seu pai, aliás, com seu filho José, nós temos que lembrarmos de algumas informações. Quando foi a última vez em que Jacó havia conversado com seu filho José? Quando foi a última vez que houve esse contato com o pai? Ou quando foi essa última vez que teve esse contato com o filho? Se deu em um momento em que Jacó enviou José para ver como andavam os irmãos dele. Os irmãos cuidavam lá dos rebanhos, e aconteceu que José ele foi em obediência ao pai, que pediu para que assim fizesse. E ele partiu numa cidade, num lugar distante, e os irmãos, já movidos por inveja, aproveitaram a ocasião e ali fizeram o que fizeram com José. Você conhece essa história. Mas o que chama a atenção foi o coração deste homem, como ficou diante da notícia. A Bíblia diz, quando os irmãos chegaram até a casa, eles trouxeram um pedaço de pano, ou seja, a túnica que representava as vestimentas de José, e eles pegaram sangue de animal, colocaram sobre aquela vestimenta, e chegou diante do pai falando assim: olha, não sabemos o que aconteceu com José, nós encontramos essa roupa. E a Bíblia diz que quando este homem pegou, a saber, Jacó, quando ele pegou essa vestimenta, ele reconheceu a túnica,
e viu que estava manchado de sangue. Ele ficou desesperado. E logo ele entendeu que alguma fera ou algum animal havia pegado José, havia de alguma forma despedaçado ele. Sinceramente, não vamos forçar essa compreensão do texto, mas a Bíblia nos traz muitos detalhes, nós podemos imaginar algumas coisas. Imagina o coração deste homem, eu imagino ele com essa túnica nas suas mãos, ele segurando, eu imagino o que passava no coração dele, eu imagino, não menos do que isso, ele dividindo os sentimentos dessa perda tão dolorosa, a qual os irmãos mentiram, enganaram, mas longe dele saber disso. Imagino que ele dividiu um sentimento doloroso ao ponto de até mesmo sentir culpa. Por que que eu enviei José naquele lugar? Por que que eu fiz isso? Ele era tão indefeso, ele era adolescente naquele tempo. Então, ele era tão indefeso, não tinha condições realmente de se defender. Foi culpa minha. Eu imagino que quando ele deparou com aquelas vestimentas sabotadas, ele imaginou claramente uma situação em que ele guardou no coração um sentimento, um vazio. Algo naquele dia morreu no coração dele. Que de fato a Bíblia diz que ele passou por momentos dolorosos, chorando, um luto delicado, nem ao menos se despedir do filho. Foi realmente trágico imaginar um teatro tão cruel que fizeram com este homem, tão cruel. E de repente, 20 anos se passaram, está vivenciando uma crise difícil em todo o estado, em Canaã, passando por uma crise difícil, de fome, de escassez muito grande. E ele envia novamente os seus filhos para trazer alimento lá do Egito, e de repente eles chegam com alguns carros ou cavalos daquele tempo e dizendo algo que nós podemos imaginar. Por que o versículo é tão rico em dizer para nós, no capítulo 45, eu quero que você novamente olhe isso, por favor, queridos. No versículo 26, quando eles disseram uma coisa, que José ainda vive, diz que o coração lhe ficou como sem bater, ou seja, quase deu um infarto neste homem. Ele estava aproximadamente com 130 anos aqui, já idoso. Deus ainda contemplou que ele vivesse 17 anos ainda com José no Egito, mas com 130 anos, de repente, essa novidade, José ainda vive. José ainda vive. Eu não sei se ele havia guardado a única coisa que fazia manter a lembrança do filho, aquela túnica. Se um momento ele pegou e abraçou e tentando acreditar no que estava dizendo a ele. Mas eu não imagino por menos um impacto que trouxe, porque o coração dele ficou quase sem bater. Ou seja, eu imagino que ele quase desmaiou. Ele sentou e logo os irmãos o seguraram, dizendo: calma, pai, se acalma, se controla. E ele tentando entender: como assim? Ele não está morto, ele não morreu. E quando eles começam a contar: olha, José está vivo, inclusive ele é o governador lá do Egito. E olha só, todos esses carros aqui, é ele que enviou para buscá-lo, toda a nossa família, porque ele vai cuidar de nós. Ah, irmãos, é tremendo quando observamos isso e percebemos que enquanto este homem estava de alguma forma ainda cultivando um luto, Deus estava trabalhando na vida de José, já estava preservando o futuro deste homem que estava de alguma forma acorrentado a um passado doloroso, algo que foi sem resposta, sem lógica, que certamente ele ficava remoendo todo aquele sentimento, e de repente depara com essa notícia: José ainda vive. E de fato, irmãos, ele se apressa e toma um posicionamento e vai ao encontro do seu filho. E aqui, irmãos, nos chama uma coisa tremenda quando olhamos para essa história
verídica, verdadeira, e podemos pensar algumas coisas, quando Deus ele trabalha de uma forma poderosa. Mas a primeira coisa que eu quero pensar com vocês, queridos, que Deus ele pode fazer reviver aquilo que um dia adormeceu. Deus ele faz isso. Ele quase parou o coração dele mediante essa notícia, mas o verso 27 diz que o espírito dele, de Jacó, este idoso, reviveu, voltou a ter uma esperança, despertou uma coisa que estava morta dentro dele, despertou uma perspectiva de viver coisas ainda nessa vida, reviver isso. Ele passou de fato, desejou algo novo na vida dele, reviveu dentro dele algo. Sabe, irmãos, eu creio que nosso Deus, ele trabalha dessa maneira. Tantas coisas que nossa vida pode ficar paralisado, adormecido, coisas que a gente passa nessa vida, circunstâncias, parece que a gente fica paralisado e o tempo vai passando e a gente está paralisado. E se não tivermos um espírito alegre, a gente se abate nessa vida. Se não tivermos nosso espírito florescendo com um propósito nessa vida, a gente perde o ânimo, o vigor, a gente perde o entusiasmo pela vida. Se não tivermos realmente nosso espírito alegre, a alegria do Senhor em nós, não tivermos em nós uma chama que nos reaviva todo dia, que nos desperta para viver ou sonhar coisas novas em Deus. Nós somos movidos não por ilusões, mas sempre no Deus que faz nova todas as coisas. Sempre esperamos algo no Senhor, algo novo, coisas acontecendo da parte de Deus, em conhecer coisas da parte do Senhor, queridos. Nosso Deus, nós cremos que Ele é poderoso para fazer isso. Ele reaviva coisas que até então estavam adormecidas. E quando Ele reaviva coisas em nós, uma das coisas que a gente percebe é o seguinte: como eu desperdicei tantos anos vivendo naquele vitimismo, ou naquele vazio, ou sendo dominado por aquela dor. Por quantos anos eu fiquei paralisado por conta daquela ofensa, e quanta coisa passou e desperdicei a minha vida. É isso que o Espírito Santo de Deus nos faz, quando Ele reaviva-nos, a gente enxerga coisas, que uma coisa a gente passa a desejar: não posso mais perder tempo, eu fiquei paralisado demais, acreditando uma coisa que estava morta na minha vida, não tinha mais razão nenhuma para viver. Aqui eu trago, irmãos, mais uma consideração, que nem tudo o que passou pode ser revivido, isso é fato, mas Deus pode fazer reviver o nosso coração. Nós não podemos, irmãos, ficar iludidos com essa mensagem distorcida, ao pensar Deus, Ele pode nos fazer reviver tudo de novo. Não é bem isso. Nós temos que concordar e encarar o fato que existem muitas coisas as quais vivemos no passado, ainda que foram boas, dificilmente vai voltar. Vamos reviver isso de novo, sabe? Ou reencontrar pessoas, ou ter oportunidade que um dia a gente perdeu. Será que eu vou ter a mesma oportunidade com as mesmas pessoas? Na Bíblia não garante isso, nós não podemos iludir. Não é sobre isso. Nós não podemos ficar fundamentados numa ilusão. Não, nós temos que ter uma fé genuína. Mas uma coisa a Bíblia afirma: quando Deus fala de reavivar em nós, ou despertar em nosso coração, irmãos, de fato é trazer em nós um sentido para prosseguir a nossa vida com certeza que dias melhores virão, que ainda não acabou, que não é o fim de tudo. Realmente é uma esperança que brota em nós. Nós não ficamos lamentando ou desejosos por reviver coisas que não vai voltar. Como que era a minha vida antes da pandemia, como era a igreja, sabe? E até pessoas até hoje ficam lamentando e esperando quando vai ser isso de novo. Ou fica pensando, aqueles anos atrás eram melhores do que hoje, quando isso vai voltar? Irmãos, nós temos que olhar para hoje e principalmente pedir ao Senhor que venha revivar o nosso coração.
Não é ao nosso redor, é o nosso coração, é reavivar o nosso coração, o nosso espírito. Isso realmente faz toda a diferença, queridos. A verdade é essa, irmãos meus, que nem tudo que passou pode ser revivido, mas cremos que Deus pode reviver e fazer reviver nosso coração, amém, queridos? Deus pode reviver o nosso coração. Talvez nessa noite nós podemos orar: Senhor, faça reviver em mim aquilo que a dor adormeceu. Faz reviver em mim, Senhor, aquilo que a dor adormeceu, ou aquilo que eu fiquei esperando tanto e ficou adormecido. Reaviva em meu coração, Pai, um desejo pela vida, por Tua presença, de ver os Teus planos. Por frustrações, nós achamos ou perdemos às vezes, irmãos, a perspectiva de reviver coisas em Deus, ou viver coisas em Deus. Nós temos que orar e pedir: Senhor, reaviva em mim, Pai, aquele entusiasmo, a Tua presença, ainda que seja um tempo diferente hoje, num contexto diferente hoje, numa cidade diferente, pessoas diferentes, um trabalho diferente, um ministério diferente. Reaviva o meu coração em Ti, Senhor. Irmãos, a segunda lição que eu aprendo, e isso ministra tanto nosso coração, é que a esperança do reencontro nos coloca, ou nos colocará sempre em movimento. Olha o que faz a esperança em um homem, na vida de um homem ou de uma pessoa que estava presa ou refém a uma dor, a uma tristeza tão grande. Olha o que faz. Olha só o que Jacó disse. Jacó, na verdade, Israel é a mesma pessoa, tá, queridos? Não fiquem confusas quanto a isso. Israel foi Deus o chamou, o seu nome passará a ser Israel, que é campeão de Deus, algumas traduções que assim significa. Israel disse: basta, o meu filho José ainda vive, basta. Este basta é alguém que está dizendo assim: vou reagir agora. Certamente que quando ele teve aquele choque ao receber essa notícia, ele ficou comovido, várias sensações deparou, ou várias emoções veio ao coração dele, mas em meio a qualquer indagação ou explicação lógica alguma, ele se posicionou dizendo: basta. Este homem se posicionou, ou fez um movimento, já estava realmente em uma idade avançada, mas ele tomou um posicionamento, irmãos. Isso aqui mexe muito ao meu coração, pois quando brotou uma esperança nele, interessante que a esperança encontrou o coração dele antes mesmo de ele encontrar o próprio filho. Antes dele ver José, ele já estava reagindo devidamente a uma esperança. É essa esperança, queridos, nós precisamos ser movidos. Essa esperança precisa mover o nosso coração, antes de ver, antes de ser palpável, antes de ser algo que seja diante de nossos olhos. A esperança precisa ir na frente. A esperança precisa primeiro mover nosso coração, precisa primeiramente nos mover, porque quando realmente nós temos uma esperança, isso nos coloca em movimento, sabe, nos diz realmente dizer: basta, basta a esse sofrimento, basta para essa mesmice, basta para esse cativeiro a qual eu fiquei há tantos anos, basta. Chega um momento na nossa vida, irmãos, que nós precisamos despertar e dizer: basta, basta. E ele toma um posicionamento: irei e verei antes que eu morra. Eu tenho uma oportunidade, e aqui tem uma aplicação tremenda que o Senhor ministrou no meu coração, queridos, que nem sempre teremos outra oportunidade. É por isso que me trouxe a compreensão que Jacó, ele disse isso: irei e verei antes que eu morra. Queridos, se nós desejamos ver coisas nessa vida em Deus, coisas no Senhor ainda, nós temos que dizer para algumas coisas: basta, hoje mesmo. Porque senão nós ficamos presos a isso. E a pergunta que eu faço: até quando você acha que terá oportunidade? Você acha que essa oportunidade de hoje estará disponível amanhã?
Você acha que essa oportunidade que Deus está te dando hoje estará disponível daqui a um ano? Você acha que essa oportunidade que Deus está te concedendo hoje vai ser possível há quanto tempo? Não, irmãos meus. Eu vejo alguém que se posicionou movido por uma esperança ao receber uma boa notícia, que reviveu o teu espírito, reviveu a vida dele, trouxe de volta uma perspectiva, e ele olha, basta, eu preciso aproveitar essa oportunidade, é lógico, enquanto eu estou vivendo, enquanto estou com vida, eu preciso me dispor para fazer isso enquanto tenho saúde. Queridos, nós temos saúde hoje, saúde mental, saúde física, nós temos aproveitado a oportunidade que Deus tem colocado diante de nós. Sabe, algumas coisas, irmãos meus, nós iremos ter que nos posicionar e dizer, basta. Preciso aproveitar essa oportunidade, porque a verdade é, irmãos meus, que nem sempre teremos outra oportunidade. Nem sempre teremos oportunidade. Por isso que há abraços que precisam acontecer enquanto é possível. Por isso que uma declaração do amor de Cristo precisam ser declarado enquanto se pode dizer. Há pedidos de perdão que não deveriam ser adiados. Não deveriam ser adiados, irmãos. Nós temos que dizer basta com essa procrastinação. Basta com essa resistência. Basta com essa desculpa. Basta com essa justificativa. Basta dessa autossabotagem, basta de ficar sendo influenciado por tantas vozes, eu preciso ouvir a voz do Senhor, meu Deus. Sinceramente, irmãos meus, nós precisamos aproveitar a oportunidade, e para isso, algumas coisas nós temos que dizer basta. Dizer basta, hoje eu me posiciono. Há pessoas que precisamos, irmãos, procurar enquanto temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade. Há momentos com Deus e não devemos deixar para depois. Isaías 55 diz que nós devemos buscar ao Senhor enquanto é possível achá-lo. Se é possível buscar enquanto é possível achá-lo, porque vai ter um momento que não vai ser mais possível. Busque ao Senhor enquanto é possível achá-lo. E às vezes pensamos, depois eu ligo, depois eu vou, depois eu perdoo, depois eu confesso, depois eu me converto, depois eu me arrependo, depois eu volto para Deus. Se a oportunidade é hoje, a coisa que o Senhor está mostrando para nós hoje, irmãos meus, nós não podemos deixar a oportunidade passar. E quando a gente deixa passar, irmãos, a gente parece depois que fica sem sentido nossa vida, ficamos enroscados. Por que eu não aproveitei aquela oportunidade, irmãos? Sabe até quando, irmãos? Este homem se conscientizou de uma coisa, é uma oportunidade da minha vida, eu vou agora. Realmente, emocionalmente, ele tinha coisas em Canaã que estava apegado, com certeza, mas ele entendeu, é uma oportunidade da minha vida. Eu preciso deixar tudo e encontro aquilo que morreu dentro de mim há muitos anos. Eu vou encontrar novamente, não somente o meu filho, mas uma parte da minha vida que se perdeu há muito tempo. Reencontrar. É tremendo quando olhamos para isso, irmãos. E este homem se dispôs antes que eu morra. Tem momentos que eu fico analisando, sabe? Eu não sei quantos anos aprova o Senhor em conceder a mim, mas eu fico pensando, não vou ter sempre o tempo necessário nessa vida toda, não vou ter sempre um tempo. Hoje ainda estava conversando com o Rafa, né, meu filho, sobre pessoas que dão desculpa em questão de não ter tempo. A questão não é ter tempo, a questão é a gestão do tempo. É errado a gente afirmar que nós não temos tempo para tal coisa, todos nós temos. O que podemos estar falhando é a gestão do tempo. É entender o que é prioridade, se dispor naquilo que é mais importante, e abrir mão daquilo que está sugando nossa energia, sugando nosso tempo, que está nos distraindo. É isso que devemos nos atentar, é gestão do tempo. É isso que Deus nos deu e não temos usado. Mas essa consciência, eu acredito que nos move, irmãos. Ao pensar, antes que eu morra,
ou antes que eu não tenha o mesmo gás, a mesma saúde, a mesma disposição, antes que eu não tenha outra oportunidade, eu preciso vivenciar os meus melhores dias da minha vida, a presença do Senhor, e é hoje. Amém, queridos? O que nos chama a atenção, irmãos, aqui é o momento mais lindo, a qual traz o título dessa mensagem, o choro do reencontro. Ele apresentou-se e lançou-se no pescoço do Pai, chorou assim um longo tempo, sem indagações nenhuma. Imagina a reação, este encontro, torna a dizer, não sei se na mão ainda deste ancião, e com suas limitações de ir ao encontro do filho. José foi ao encontro, pegou, abraçou, lançou-se ao pescoço do pai, e ali ele chorou. Aqui é o quinto relato em que ele chorou, é o choro do reencontro. Não sei se este ancião, este homem carregava ainda aquela túnica já velha, com aquelas marcas já bem apagadas, mas dizendo, olha, eu acreditei tanto nisso, eu fiquei preso nisso, mas você está vivo, você está aqui, e o filho, sabe, irmãos, eu não quero forçar a compreensão deste texto, mas eu não imagino menos do que isso. Foi real isso, irmãos? Não podemos ler o texto friamente, sem entender qual foi a vida, o momento, como foi se deu esse reencontro. Você não pode ler friamente, naturalmente isso, sem colocar seu coração e se imaginar este cenário. É o reencontro maravilhoso que percebemos, que foi marcado com quebrantamento, foi marcado do momento em que ali estava tendo um momento de reencontrar com o pai e o filho. Que momento especial, queridos, que momento precioso. Mas vale ressaltar no versículo 30, no verso 30, irmãos, aqui nos traz um ensinamento maravilhoso, e eu acredito que o maior reencontro ainda está por vir. Você crê nisso, irmãos? O maior reencontro ainda está por vir. Se você observar no verso 30, Israel disse a José, já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Alguém que alcançou aqui uma amplitude, alguém que agora está pleno e diz, olha, já posso, o Senhor pode me levar agora. Tudo que eu poder viver nessa vida, vivi, tantas coisas. A história de Jacó também é história de erros e acertos, mas este patriarca, de fato, foi um homem que marcou gerações, mas passou por um momento doloroso ao perceber neste contexto de José, mas quando ele reencontrou, e aqui ele está nos comunicando algo tremendo, olha, é possível ainda ter certeza que ainda tem que o melhor reencontro está para acontecer. O maior reencontro está ainda por vir, porque quando ele se despediu, aliás, ele falou, olha, agora pode despedir, Deus pode me levar. Que momento nessa vida que você poderia falar para Deus algo que realizasse na sua vida, algo que você espera em Deus, ao ponto de acontecer, e você dizer assim, Deus, me leva, não tem mais nada aqui, Senhor, já estou tanto satisfeito, pleno, realizado, não com coisas nessa vida que eu conquistei, nada disso, porque ele é um homem também próspero, mas a realização dele foi reencontrar aquilo que reviveu, uma esperança nele, um encontro com o filho, ao ponto de dizer, Senhor, meu Deus, agora, se o Senhor me permitir viver mais anos, vai ser lucro. Ainda Deus abençoou, que a partir deste momento que ele passou a morar no Egito, ele ficou ainda vivenciando 17 anos, Deus ainda abençoou 17 anos, a oração dele não foi ouvida agora, não, mas ele disse, olha Deus, já posso morrer, pois vi o rosto, eu posso morrer agora, porque está tudo certo, agora sim, estou em paz. Há muita coisa ainda, Jacó, você vai ver ainda, você vai ver até os filhos dos seus filhos, tanto é que ele abençoou os filhos de José, Manassés e Efraim, foram os filhos de José, ele abençoou, de fato viveu coisas lindas em Deus, vivenciou reencontros,
Mas, irmãos, uma coisa que eu quero, acima de tudo, compartilhar com base nessa passagem bíblica, claramente entendo que este encontro traz também aqui um significado mais importante do que uma história de pai e filho. Aqui está já nos se referindo o nosso reencontro com Deus. O nosso reencontro com Deus. Uma vez que fomos encontrados nele, estamos em Cristo, nós somos encontrados. Mas um dia nós teremos um reencontro com Deus, ou iremos encontrá-lo face a face, estar diante de Deus. E essa aqui para mim é uma história, é uma mensagem de esperança para nós hoje. Por um lado, nós podemos olhar e ver a declaração que chegou até Jacó dizendo: José ainda vive. Impactou tanto o coração dele, mas eu acredito que o impacto precisa haver no nosso coração hoje, é com essa grande verdade a qual nos traz esperança e a certeza de encontrar ou reencontrar Cristo, o Senhor, Salvador de nossas vidas. Sabe qual é a verdade, irmãos? Que Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo vive, aleluia. Cristo vive. Cristo vive. José viveu muitos anos. Alguns anos depois, Jacó morreu. Passou-se uns anos, José também morreu. Ao ponto que o mundo seguiu. Passou-se muitos anos depois. Aquela geração prosperou, descendentes vieram. E chegou a um ponto que nem o próprio rei do Egito, descendentes destes faraó, nem sequer sabia quem era José, nem sabia quem era José. Essa história daquele tempo não impactou tanto o nosso coração como impacta o nosso coração hoje. Mas não é somente uma linda história emocionante, cheia de lições para a gente, não. Aqui tem um sentido para nós olharmos para Cristo. E temos a certeza, irmãos, que nosso encontro com Deus já está marcado. Nosso encontro com Deus já está marcado. Você crê nisso? Já está marcado, irmãos meus, o encontro com o nosso Deus. Isso precisa reavivar a nosso coração, nos trazer uma esperança, queridos, de nós não limitarmos essa esperança em Deus, nossa fé, somente neste mundo. Será que Deus vai me fazer eu viver coisa ainda, a qual eu vivi lá atrás, eu quero hoje viver? Queridos, nós temos que ter o nosso coração em Cristo, nossa esperança está nele. Independente dos dias que nós estamos vivendo, ou o que está por vir, independente do que nos reserva nessa vida, nós temos que ter a plena certeza do nosso encontro, o nosso reencontro com o Salvador, porque Ele está vivo. Nós temos a certeza que a sepultura, Ele não se encontra lá, Ele está vivo, Ele ressuscitou ao terceiro dia, conforme diz as Escrituras. Ele está vivo, Ele enviou o Teu Santo Espírito para nos guiar a toda a verdade, para nos consolar e nos fortalecer e nos preparar para o encontro com o Senhor um dia. E olha essa promessa de João 14, do verso 1 ao verso 3, que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Pois eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Vocês estejam também. O Senhor deseja, irmãos, nos preparar para algo maior do que nós podemos viver nessa vida. É um encontro com Ele. Um reencontro, irmãos. Enquanto os irmãos do Ministério de Louvor vão se posicionando aqui por gentileza, eu quero concluir, queridos, com essa última mensagem que eu tomei emprestado do salmista e parafraseei ela. O choro pode durar um tempo, mas o reencontro com Deus já está marcado. Amém, irmãos? O choro pode durar um tempo.
choro de Jacó durou uns 20 anos, que esse homem chorava sem lágrimas. Mas tinha um reencontro com o filho. Nem imaginava, olha só. Nem imaginava, olha que coisa tremenda. Mas nós temos que ter a plena certeza, irmãos, independente de dias bons ou difíceis nessa caminhada, pode durar um tempo. Não se compara à glória do porvir, conforme o apóstolo Paulo diz, que a nossa leve e momentânea tribulação, leve, hein? Ele diz, com coisas que nunca teve, não passou por momentos dolorosos nessa caminhada, passou por muitas coisas, mas diz, nossa leve e momentânea tribulação, não se compara ao peso da glória do porvir, não se compara. E a glória é o que é do próprio Deus, a presença de Deus. Irmãos, essa é a esperança que precisa trazer força em dias difíceis. Esperança que há um dia marcado com o meu Salvador, há um dia marcado com o meu Senhor. Eu preciso aproveitar a oportunidade, eu preciso me levantar, eu preciso reagir, eu preciso vivenciar hoje, preciso viver para a glória do meu Deus. Por gentileza, logo de pé, irmãos meus, eu quero chamar aqui os irmãos Sérgio de intercessão à frente, por favor. Nós vamos orar juntos. Mas eu quero pedir ao Ministério de Louvor que cante uma parte dessa canção. Depois eu vou chamá-los aqui para a gente orar. Eu quero que antes de você vir aqui para nós orarmos com você, permita primeiramente que essa ministração dessa canção continue falando no seu coração. Eu pergunto, como você imagina esse reencontro com Deus, ou reencontrar o Deus da sua alma, o Senhor que te amou, sabe, talvez você já viveu coisas melhores em Deus, uma fase tremenda, sobrenatural, uma intimidade com Deus, até hoje luta para viver de novo essa essência, e talvez até desiste, mas por favor, não perca essa esperança, que independente de você não viver mais experiências grandiosas em Deus, como você já viveu um dia, uma coisa é certa, há um dia do reencontro com o Senhor, e não vai ser momentaneamente, não vai ser apenas uma fase boa, da sua melhor versão na fé, vai ser para sempre com o Senhor, a presença do Senhor. Como será esse reencontro com o Senhor, queridos? Nessa noite nós queremos pregar fé, pregar esperança no seu coração. Como você encara, como você tem no seu coração isso? Permita que em nome de Jesus, essa canção, ela continue ministrando teu coração. Depois nós iremos orar juntos. Posso imaginar como iria ser lado a lado, junto a você. Eu só posso imaginar o que eu iria ver face a face com você. Eu só posso imaginar. Só posso imaginar, rodeado por sua glória, o que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia? Ou não vou poder falar, eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar o dia em que chegar, contigo me encontrar e te adorar. Eu só posso imaginar.
Senhor. Glórias ao nome de Jesus. Eu quero chamar você a sair do seu lugar neste momento. Nós vamos orar junto com você. Seja você que deseja começar uma jornada de oração, ou você que já está nessa jornada, essa campanha de oração, nós queremos orar com você. Mas especialmente a palavra encontrou seu coração e você foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nós queremos orar junto com você nessa noite. É a noite do Senhor alinhar seu coração, injetar uma fé dentro de você, revivar o teu espírito, te trazendo para o centro da vontade dEle, despertando uma esperança viva e gloriosa, capaz de superar as lutas, circunstâncias e qualquer impedimento nessa vida. Nós vamos orar, nós vamos clamar, a presença do Senhor está aqui entre nós, irmãos. Vamos orar juntos. Sai do seu lugar, nós vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Por sua glória, que eu irei sentir. Eu não sei se vou dançar ou nos seus braços vou cair, mas eu sei na sua presença, de joelhos vou ficar. Será que eu canto aleluia ou não vou poder falar? Eu só posso imaginar. Só posso imaginar.
Glórias a Jesus. Senhor, nós te louvamos por renovar nossa esperança nessa noite, pela mensagem do reencontro. Obrigado, Senhor, porque nessa noite vidas estão voltando para o Senhor. Estão voltando, Senhor, à essência. Voltando, Senhor, com os corações rendidos à Sua presença. E nós cremos, ó Pai, que o Senhor já liberou a unção do Senhor fluir sobre esta vida. Nós cremos, Deus, que o Senhor fará grandes coisas, obras tremendas, Deus. Nós cremos que o Senhor é um Deus que traz renovo, fortalecimento. Tu és o Senhor, ó Pai, que nos fortalece na certeza deste encontro ou reencontro com o Senhor. Esse dia, ó Pai, que já está reservado pela eternidade. Pai, nós te louvamos por essa certeza e que as demais coisas serão acrescentadas à nossa vida, Senhor. Pai, prepara-nos para vivermos intensamente para a glória do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por essa noite. Obrigado por ministrar nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, na certeza que o Senhor nos levará em paz, em segurança para os nossos lares. E sendo nas tuas mãos, queridos, receba a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos e oramos. Envia o teu povo sob os teus cuidados, guardando do maligno, guardando de todo mal. Senhor, guarde tudo que leva o nome, o sobrenome dos meus irmãos. Sejam guardados, abençoados, protegidos pelo Senhor. Que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a amizade, as consolações do amado Espírito Santo continue sendo derramado sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja do Senhor. Que assim seja hoje e assim seja para sempre. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos.